O filme de hoje parece um videogame dirigido pelo Terrence Malick. Se isso é algo bom ou ruim, depende para quem você perguntar. Vamos lá? Good news. Vamos lá. Nickel Boys, ou o Reformatório Nickel, assim que ficou mesmo, o Reformatório Nickel. Baseado no livro The Nickel Boys, de 2019, do Colson Whitehead, o filme se passa majoritariamente nos anos 60 e acompanha a jornada de Elwood, um jovem injustamente enviado a um reformatório, onde, no meio de um sistema brutal e opressivo, ele faz amizade com o cínico Turner. É o primeiro longa dirigido pelo Ramel Ross. Ele desenvolve uma narrativa que valoriza a experiência subjetiva de seus personagens. Boa parte do filme é contada em primeira pessoa, o que gera uma experiência intimista e sensorial que retrata a brutalidade da história sem precisar recorrer ao sensacionalismo barato. Ele usa longas tomadas contemplativas e muitas sombras opressivas para criar a atmosfera pesada daquele lugar. A visão subjetiva deixa a narrativa mais visceral, fazendo com que você quase sinta na pele o que é estar lá. A justaposição de cenas líricas com momentos de dura realidade cria um escapismo que deixa o filme mais poético, mas também menos realista. Eu acho que quebra um pouco o efeito tão bom da primeira pessoa. Aliás, esse efeito começa a perder o seu peso dramático a partir do terceiro ato, é tanto que aos poucos ele vai sendo usado cada vez menos. As cenas mais normaisinhas de diálogos mundanos onde o efeito não ajuda, ele tem uma função narrativa de causa e efeito além da imersão. Dito isso, eu tenho feito muito isso, né? Fala uma coisa, dito isso, fala uma coisa completamente diferente. Having said that, let me say this. Mas dito isso, ele começa a limitar a composição de algumas cenas. Tem um erro de lógica bizarro. Aconteceu, né, o que a gente está vendo. Como raios d'água, né, a gente foi para a cena seguinte? Não tinha como. Uma coisa é você colocar o espectador em primeira pessoa diante de algo monstruoso ou algo onde a monstruosidade é sugerida. Mas quando é um simples diálogo ou algo que exige movimentação, começa a ficar bem cansativo. O roteiro adota uma estrutura parcialmente não linear, utilizando flashbacks e rupturas temporais para contextualizar e aprofundar o impacto emocional da trama. Não é um filme verborrágico, mas o que é dito tem muito peso. Não são palavras vazias e há uma boa dicotomia entre a ingenuidade do Elwood e o cinismo do Turner. É um desses casos clássicos onde um personagem completa o outro. Outro acerto do roteiro é o equilíbrio de cenas mais tensas com momentos de introspecção. Os dois nunca se atropelam e o filme não precisa expor diretamente as monstruosidades que acontecem naquele lugar. Algumas você tem uma ideia bem clara, mas não é o filme mais gráfico que você vai ver, pelo menos não na tela, mas na sua imaginação. Inclusive, quando ele chega no reformatório, ao contrário de algo como Um Sonho de Liberdade, onde tem aquele plano super assustador da prisão, aqui parece um lugar mó de boa, quase um acampamento de verão. Mas muitas coisas ficam sugeridas com subtexto, alguns destinos são totalmente desenhados pelo espectador, mas você sabe que não foi bom. Tem um que ficou comigo, certo personagem toma uma decisão que vai ter consequências, e eu fiquei imaginando o tempo inteiro, ai velho, fizeram tal coisa com tal personagem, né? É, claro que fizeram. O Ethan Heresy faz o Elwood. Ingênuo, idealista, faz muita coisa com o olhar. Eu gosto do que acontece com a ingenuidade do personagem, aquele banho de água fria de realidade. O Brandon Wilson faz o Turner, mais astuto, mais resistente, mais cínico também. O personagem imprime uma energia muito inquieta, às vezes ele tá falando uma coisa e você sabe que talvez lá no fundo ele não acredite naquilo. E a desilusão do personagem encaixa bem demais com a esperança do Elwood. A Aunjanue Ellis-Taylor faz a Hattie. A personagem tem uma preocupação silenciosa que é difícil de ver, ela sente um amor inabalável. Inclusive ela tem uma cena que palpite meu, mas ela tem uma cena que teria funcionado bem melhor se não fosse um over the shoulder, né? Tem uma outra, inclusive, também que eu acho que o fato de ser em primeira pessoa atrapalhou um pouquinho o que poderia
poderia ter sido a cena. Nickel Boys é mais uma história deprimente, muito bem contada. O Oscar tá cheio delas, acho que tem 2 filmes com alguma leveza. Só que dessa vez a história vem com um pouquinho de poesia, mas continua deprimente pra caramba. Nota 8,2. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.